Olá, pessoas queridas, que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui vivos. Isso é motivo de alegria, meus irmãos. É motivo da gente renovar a nossa esperança. Esperança que hoje será um dia onde a gente tem a oportunidade de fazer ele melhor do que ontem, né? Um dia produtivo, um dia que a gente vai fazer o bem sem olhar quem. Isso é tão bom, isso gera dentro de nós uma satisfação, isso gera dentro de nós uma alegria que esse mundo, por mais prazeres que apresente para nós, não conhece. É uma alegria que vem do céu. Então hoje nós vamos refletir sobre a fé de um homem chamado Moisés. Moisés, no primeiro momento da sua vida, teve uma fé imatura. No segundo momento, ele desenvolveu a fé. E no terceiro momento, ele triunfou através da sua fé, né? Muitos de vocês conhecem a história de Moisés, mas eu vou tentar resumir ao máximo agora. Moisés foi um hebreu que foi poupado da morte, né, através de sua mãe, que colocou ele num cesto e a princesa do Egito o pegou para criar. E ali ele passou 40 anos sendo criado no Egito. Mas ele via o povo que foi escravizado, né, durante 430 anos, o seu povo sofrer muito. E ali ele matou um egípcio, né, e descobriu a sua origem hebreia. E ali ele começou uma fé imatura a tal ponto de matar uma pessoa, não é? Matar uma pessoa. E ali ele fugiu para o deserto, para o faraó não matá-lo. E ali no deserto, sendo pastor de ovelha em Midian, ele começou o desenvolvimento da sua fé. Ali ele teve um encontro com Deus no Monte Sinai. Deus deu a ordem a ele para voltar ao Egito e libertar o povo, pois Deus tinha escutado o clamor de arrependimento do seu povo. Então, depois que ele saiu dali, né, do deserto de Midian, que foi para o Egito, ali ele viu uma fé triunfante. Quando aquelas pragas vinham ao Egito e combatia cada deus com D minúsculo que os egípcios adoravam. E ali Deus deu uma demonstração do seu poder, combatendo, aniquilando toda a fé que aquele povo tinha naqueles deuses. Não podem nem ser chamados assim. São semideuses. Só existe um único Deus que fez os céus e a terra. Então ali no golpe final, né, onde os primogênitos do Egito morreram, Moisés foi para o deserto. E na caminhada ali se deparou com o Mar Vermelho e o Senhor Deus abriu o mar. E o povo passou aos pés enxutos, mas Faraó tentou passar por dentro do Mar Vermelho para matar o povo de Deus, mas ficaram ali porque o mar se fechou e matou todas aquelas pessoas. Suas carruagens, atualmente agora foi descoberto no Mar Vermelho carruagens
E uma reportagem atual disse que existia ali carruagens, né, ratificando que realmente esse evento aconteceu. Então, a fé de Moisés se tornou uma fé triunfante. Trazendo isso para as nossas vidas, nós temos que desenvolver nossa fé. Mas vamos ler agora essa história no livro de Hebreus. Hebreus, ele cita o Antigo Testamento. Gênesis e Êxodo, ele cita a passagem do Mar Vermelho. E aqui a gente vê que a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse, né? É ligada, cada livro tem uma ligação espiritual para que eu e você hoje pudéssemos ver esse exemplo de fé de um homem que desenvolveu assim a nossa vida. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 24 até o 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. A fé de Moisés. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocassem. O sangue aspergido, né, nas portas, poupou a vida de todos os primogênitos dos hebreus. E pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Olha que coisa mais linda. O livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, falando de uma maneira bem resumida o que aconteceu no Antigo Testamento. Então a gente vê ali Moisés desenvolvendo a sua fé. E é assim, meus irmãos, comigo e com você. Quando a gente decide em ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa fé ainda está imatura. Mas a nossa fé não pode nunca deixar de ser firme. E Moisés ali, ele recusou a riqueza do Egito e foi em busca de sua identidade, né? Lá no deserto de Midian. E ali ele teve um encontro com Deus. E Deus deu uma ordem a ele e ele não hesitou, né? Moisés, ele passou aquele tempo todo lá no Egito, então ele adquiriu muito conhecimento intelectual. Ele não era uma pessoa desinformada. Muitos hoje em dia pensam que, ou falam, porque se tivesse realmente conhecimento, dizem que ser cristão é porque as pessoas não gostam de ir para a faculdade e para se especializar, lê do engano. Os maiores homens e cientistas do mundo inteiro foram pessoas cristãs, pessoas que estudaram, pessoas que entenderam, quando leram a Bíblia, que existe um arquiteto, que existe um Deus que nos deu uma oportunidade
de nós nos relacionarmos com Ele. Então, você que pensa que cristão é desinformado, pelo contrário, o cristão é uma pessoa que estuda e estuda diversos tipos de conhecimento, mas a sua base é o próprio Deus. É como se você colocasse a Bíblia Sagrada em primeiro lugar e os outros livros viessem depois. Assim é nossa vida. Moisés, ali mesmo tendo uma fé imatura, ele colocou a busca da sua identidade em primeiro lugar. Depois que ele fez isso, Deus transformou um príncipe do Egito, um homem guerreiro, num pastor de ovelhas. Foi que Deus teve um encontro com ele. E ali ele estava preparado para voltar. Assim é nossa vida, meus irmãos. Às vezes a gente passa por atribulações que a gente pensa que vai sucumbir. A gente pensa que nós não vamos aguentar. Mas o deserto é lugar de passagem. E Deus nunca prometeu nos livrar do deserto. Ele sempre prometeu estar conosco no deserto e passar conosco o deserto da nossa vida. Assim é nossa fé. Ela vai ganhando níveis elevados. Então, se você é uma pessoa que busca entender as coisas do reino de Deus, entender quem é Deus para você, quem é Deus para o seu próximo, você desenvolve sua fé. Então ali ele desenvolveu a fé no deserto, mas Deus tinha uma missão para ele. Hoje em dia não é diferente, meu irmão. Hoje em dia não é diferente, minha irmã. Quando você aceita Cristo, Deus te prova, Deus passa um relacionamento contigo, você então está preparado para também proclamar a outros o evangelho da salvação. Você precisa desenvolver algo para Deus. Você precisa entender que Deus te chamou para desenvolver aquilo que Ele te deu, que é a tua fé. Então ali ele foi guiado, quando voltou para o Egito, para todo momento que aqueles milagres estavam sendo realizados, ele fazia tudo conforme a vontade de Deus. Assim é na tua vida, assim é na minha vida. Esse exemplo da fé de Moisés se aplica a cada um de nós. As Sagradas Escrituras foram colocadas na nossa vida para que a gente tivesse uma direção, para que a gente tivesse um norte, para que a gente não fosse guiado por outros livros de invencionice humana. Não, essa palavra aqui vem vencendo gerações, e ela sempre deu certo e sempre vai dar. Passa os céus e a terra e a palavra de Deus não passa. Então, isso é uma sabedoria milenar. Não adianta a pessoa que estudou filosofia, que estudou vários filósofos, né? Com todo respeito a esses homens, intentarem contradizer a Bíblia. Pois, atualmente, uma inteligência artificial que foi feita por Elon Musk, um homem muito rico, né, um dos homens mais ricos do mundo, foi estudar a Bíblia e constatou que a Bíblia tem uma dialética, as coisas não são robóticas na Bíblia. A Bíblia foram feitas por seres humanos e cada um teve uma visão do que estava acontecendo ao seu redor
e relatou. Isso acontece com os evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um teve a sua visão da pessoa de Jesus Cristo e escreveu para um povo específico. Então, essa inteligência artificial constatou que a Bíblia é verídica, é santa. Então, glória a Deus por isso. Quanto mais tentam desrespeitar as sagradas escrituras, mais são envergonhados aqueles que se levantam contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus. E eu dou glórias a Deus por isso, porque Deus não se deixa escarnecer por homem ímpio, por mulher ímpia. Deus, ele é Deus. E toda honra e toda glória é dele. Então, ali Moisés foi guiado. E num ataque final contra o Deus ali do Egito, onde Deus permitiu que o anjo da morte ceifasse todas as vidas dos primogênitos do Egito. E ali o povo de Deus foi liberto. Assim é na tua vida. E assim é na minha vida. Nós passamos por uma fé imatura, depois ganhamos uma comida mais sólida, não é? Concernente à palavra de Deus, mas depois triunfamos na fé. Quando vemos Deus concluir na nossa vida a sua obra. Você tem conversado com Deus? Você tem um relacionamento com Deus? Você sabe o que é que Deus quer para a sua vida? Você precisa entender isso. Não passe por essa vida sem refletir sobre a sua alma. Para onde minha alma vai? Quem é que garante que minha alma vai ter paz eterna? Só Jesus Cristo. E se assim não for, a sua alma corre risco de ter o tormento eterno, pois o céu e o inferno existem, você acreditando ou não. Eu estou aqui como um alerta, te falando, é necessário que você acorde e entenda que Jesus tem um propósito na tua vida. Vamos orar? Senhor, gratidão pela essa oportunidade de te engrandecer através da tua palavra. Senhor, socorra essas pessoas, Senhor. Socorra o emocional delas, socorra o intelecto delas, socorra as emoções dela. Eu não as conheço, Senhor, mas Tu sabe que eu oro por cada uma delas. Tu sabe, Senhor, que eu oro por cada um dos meus seguidores. E que Tu, Senhor, vá de encontro à sua necessidade e dê um renovo de vida. Dê uma alegria de viver a cada uma delas através do Teu Filho Jesus. Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que assim seja também na vida delas. Por isso, já agradecendo pela resposta dessa oração, sabendo que maior que está em nós do que o que está no mundo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.